Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, trazendo de segunda a sexta-feira, sempre aqui com som pela rádio Esotérica FM e com imagens pelo nosso canal da Ustream. Estamos recepcionando vocês para a continuidade dos nossos estudos que estamos fazendo com o patrocínio dos nossos associados da loja Esotérica Virtual, que com a sua participação tem permitido que a nossa iniciativa esteja indo ao ar, ouvintes, trazendo muita compreensão, muita luz sobre os temas que nós estamos estudando. E nessa fase do nosso programa nós estamos tratando das ciências ocultas. Ciências e tradições ocultas é a nova sequência de programas aqui no programa Lux Esotérica, que está usando como base o maravilhoso livro de Manly Palmer Hall, A Sabedoria, os Ensinamentos Secretos das Idades. Este livro realmente monumental, escrito no ano de 1928, pouquinho antes da grande crise da Bolsa de Valores de Nova York, aliás, onde residia o Manly Hall, mas o seu maravilhoso livro perdura até os dias de hoje como realmente uma pérola de sabedoria que nós temos que aproveitar. Manly Hall, que foi realmente uma pessoa extremamente dedicada à pesquisa e à divulgação da sabedoria das idades. Então, o capítulo que nós vamos abordar no dia de hoje é a continuação do segundo capítulo do livro A Sabedoria Secreta das Idades, chamado os Antigos Mistérios e as Sociedades Secretas, agora na sua parte número 2, que parte 2 desse livro, que tem realmente informações muito interessantes para nós, já que ele nos fala exatamente de algo que está, de certa forma, muito próximo de nós, mas ao mesmo tempo que próximo, está distante. Pois o Ocidente como um todo é tido como interpenetrado pela sabedoria, pelo conhecimento, pela religião cristã. E antes que houvesse o cristianismo como nós o conhecemos, haviam os seguidores imediatos de Jesus, pois em nenhum momento das palavras do Mestre Jesus, em qualquer dos evangelhos que estão por aí, Jesus pediu que fosse criada uma igreja, mas com certeza seus seguidores fizeram muita coisa para continuar a mensagem do Mestre. Então, há símbolos dos seguidores de Jesus que eram conhecidos como gnósticos. Antes do que apóstolos, os seguidores de Jesus eram chamados gnósticos. E é sobre isso, ouvintes, que nós vamos começar a falar com vocês no dia de hoje, usando como base aqui o livro do Manly Hall, pois com certeza todos nós vamos concordar que o cristianismo é a luz que ilumina a filosofia religiosa do Ocidente, mas com certeza há um desconhecimento profundo sobre o que aconteceu naqueles primeiros
primeiros anos, primeiras décadas e até primeiros séculos do cristianismo. O cristianismo realmente não existia. O que existia eram grupos, eram pequenas seitas, que inicialmente eram seitas do judaísmo. Todos eram judeus, assim como Jesus era um judeu, e a tradição hebraica era mantida por esses grupos. Então o gnosticismo era, por assim dizer, uma sociedade ou várias sociedades secretas dentro do judaísmo. E Jesus, na verdade, foi um grande reformador do judaísmo, trazendo mensagens mais profundas do que aquelas que, infelizmente, nós temos acesso, que são muito poucas. Jesus, com certeza, deixou muito mais informação com os seus discípulos. Então, o Manly Hall nos diz a esse respeito: a completude da história do gnosticismo e do cristianismo, e o gnosticismo considerado como pagão, está envolta essa história em mistério e uma profunda obscuridade, porque enquanto os gnósticos eram, sem dúvida, prolíficos escritores, pouco de sua literatura acabou sobrevivendo. Eles, infelizmente, atraíram para si a animosidade da igreja cristã ortodoxa primitiva, e quando aquela instituição alcançou sua posição de poder no mundo, destruiu todos os registros disponíveis do culto ou dos cultos gnósticos. E isso, infelizmente, é algo realmente lamentável, porque nós sabemos que, infelizmente, é uma das coisas que mais acontece na humanidade, a destruição da cultura de povos ou de grupos que não têm realmente ainda uma ascensão dentro da sociedade, pois eles são realmente perseguidos, e esses grupos são realmente até dizimados. E não foi realmente diferente com aqueles gnósticos primitivos, pois eles foram perseguidos, e em oposição à igreja que se dizia ortodoxa, né? Porque a palavra ortodoxa quer dizer, tem essa composição do prefixo ortos, que quer dizer correto, e doxa, que quer dizer visão. Então, ortodoxia é a correta visão, pelo menos no pensamento daqueles que se chamam ortodoxos. E os gnósticos eram chamados de heréticos, ou seja, eram aqueles que não se coadunavam com as doutrinas ortodoxas, né? Então eles eram heterodoxos, ou seja, tinham uma visão de hétero, né, diferente, ou com várias qualidades diferentes dentro da visão do que eles achavam que seriam os ensinamentos de Jesus. Então aí já começa realmente uma história complexa. E nós vemos que até os dias de hoje as tradições ocultas têm alguma coisa de parecida com os gnósticos. É por isso que nós estamos estudando esse nível. Então o termo gnóstico significa sabedoria, ou aquele que possui a sabedoria, pois gnosis é o conhecimento, né? E deriva do grego.
gnosis, sabedoria ou conhecimento. E os membros dessas ordens gnósticas alegavam estar familiarizados com as doutrinas secretas do cristianismo primitivo e o que transmitiu Jesus aos seus discípulos. Eles interpretavam os mistérios cristãos dentro do simbolismo pagão, e suas informações secretas e princípios filosóficos eles ocultavam dos profanos, ou seja, aqueles que não tinham acesso aos grupos assim chamados gnósticos, que nós não deveremos confundir com nenhum grupo gnóstico moderno, né? Porque há muitos movimentos atualmente que se chamam de gnose ou de gnósticos, quando na verdade nós estamos falando dos cristãos primitivos que tinham as suas pequenas seitas, né? Então, a similaridade desses grupos gnósticos com o ocultismo atual é que eles tinham as suas pequenas seitas e ocultavam os seus princípios filosóficos do público em geral, ao contrário do que nós vemos na igreja atual, onde as igrejas cristãs afirmam que não existe esoterismo, não existe nada secreto no cristianismo. Então é realmente uma visão completamente diferente do que esses povos, não só atuais, mas os próprios assim chamados ortodoxos faziam. E eles sabiam muito bem que aquele novo conhecimento que praticamente começa com Jesus, ele é algo que vai renovar a religião no mundo. Então, entre os grandes gnósticos, né, o mais famoso talvez dos gnósticos, né, é aquele que é mencionado no Novo Testamento como Simão Mago, ou aquele que teria sido o fundador do gnosticismo, né? E se isto for verdadeiro, estas seitas gnósticas se formaram no primeiro século após o advento de Cristo, e provavelmente Simão Mago formou o primeiro de muitos ramos que então saltaram desse tronco principal do cristianismo. Então, tudo que os entusiastas da igreja cristã primitiva não poderiam concordar, né, os ortodoxos não concordavam, declaravam que era inspiração demoníaca, que era inspiração do diabo. E eles sempre usavam o exemplo de Simão Mago para falar sobre isso, pois se dizia que Simão Mago tinha poderes misteriosos e sobrenaturais, e mesmo seus inimigos acreditavam nisto, mas eles mantinham que esses poderes lhe foram emprestados pelos espíritos infernais e pelas fúrias que eles afirmavam que estavam sempre lhe acompanhando. Então, sem dúvida, a lenda mais interessante sobre Simão Mago, esse famoso gnóstico, era aquela onde nós vemos, né, o seu colóquio com o apóstolo Pedro, né, enquanto os dois estavam promulgando suas doutrinas diferentes em Roma. De acordo com as histórias que os primeiros padres da igreja preservaram, Simão então provou a sua superioridade espiritual, flutuando, ascendendo para o céu em uma carruagem de fogo. E aí nós temos até aqueles que estão nos assistindo, vamos buscar aqui uma
uma imagem que, de certa forma, ilustra esse episódio aí da subida de Simão Mago. Se é que eu não perdi aqui, temos aqui uma pequena escultura que retrata isso, né? Na verdade, retrata Simão Mago caindo, né, do céu. Então, ele ascende aos céus, né, flutuando, e realmente foi visualizado subindo muitos metros no ar, carregado por forças invisíveis. Então, quando São Pedro viu isto, ele clamou em voz alta, ordenando aos demônios ou os espíritos do ar para que então soltassem, né, liberassem a pressão sobre o mago. Então os espíritos, quando então foram ordenados por Pedro, foram obrigados a obedecer. E Simão então caiu do alto e acabou morrendo. Então se diz que aí houve uma vitória das potências cristãs sobre as forças malévolas que seriam representadas por Simão o Mago. Obviamente que essa história, né, é totalmente fabricada, né? Ou seja, foi realmente inventada pelos padres primitivos. E isso, com certeza, tem mais a ver com o nível, né, simbólico da consciência desses seres do que propriamente com uma realidade histórica, poderíamos assim dizer. E que Simão o Mago também era um filósofo, também é algo indubitável, né? Não há dúvida sobre isso. E suas palavras, então, que foram preservadas, demonstram que ele tem pensamentos sintéticos e belamente transcendentes. Então, os princípios do gnosticismo estão bem descritos na seguinte instrução que foi passada por ele, que é textual e que foi preservada por Hipólito, né? Quando Simão Mago disse: então a você, por isso digo eu estas palavras, e você deve então escrever o que eu pronuncio. E a escrita é o seguinte: dos éons, né, universais, ou seja, os períodos, planos ou ciclos das forças criativas, há dois tipos, sem início ou fim, que provém de uma raiz, que é o poder invisível, inapreensível, e que é o silêncio ou bitos. E desses brotos, desses ramos que se manifestam desde cima, que é o grande poder, a mente universal ordena todas as coisas, e ele é masculino. E há uma outra que se manifesta desde baixo, que é o grande pensamento, que é feminino e que produz todas as coisas. Portanto, daí que a junção dessas duas forças, elas se unem e manifestam então aquilo que é incompreensível, sem começo ou fim. Isso esta origem de tudo, é o Pai que mantém todas as coisas e que alimenta aquelas coisas que não têm, aliás, que têm fim e o final.
Isso está citado no livro de G.R.S. Smith, Simão o Mago. Então, disso, ouvintes, daí nós depreendemos, né, e começamos a compreender que a manifestação, segundo a descrição de Simão o Mago, é o resultado de forças positivas e de um princípio negativo, agindo um sobre o outro, e tem lugar, então, no plano médio, ou então um ponto de equilíbrio chamado pelos gnósticos de pleroma, né? O pleroma para os gnósticos é uma substância peculiar, produzida fora das misturas dos éons espirituais e materiais. Do pleroma se individualizou, surgiu o demiurgo, aquele que é o mortal imortal, como diziam os gnósticos, a quem com o qual nós nos ligamos e para quem nós estamos sempre ligados, e ele é responsável por nossa existência física, e o nosso sofrimento atravessa uma conexão com ele. No sistema gnóstico, 3 pares de opostos, chamados de sissigias, emanam do Eterno, e estas com ele mesmo perfazem o total de 7. Os 6, né? Os 3 pares, né? Que são eons, ou princípios de vida divinos, foram descritos por Simão no Filosofumena da seguinte maneira: os 2 primeiros foram a mente, ou o nous, e o pensamento, ou epinóia. Em seguida veio a voz, né, que é, na verdade, o condutor, e seu oposto, o nome, né, ou onoma, e por último a razão, que é a razão e a reflexão, que são o logismo e a entumeses. A partir desses 6 primordiais unidos numa chama eterna, veio então os éons, ou seja, os anjos, que formaram os mundos inferiores pela direção do demiurgo. Isso foi citado aqui como sendo o conhecimento originário de Helena Blavatsky, mas não foi dada a passagem de Blavatsky para que nós confirmássemos isso. Mas agora deveremos considerar que esse primeiro gnóstico que surgiu, Simão Mago, e também houve o seu discípulo, que foi Menandro. Então eles amplificaram e frequentemente distorceram, né? E foram também distorcidos por aderentes dos cultos gnósticos posteriores. É realmente uma história complexa, pois os gnósticos não eram exatamente algo que nós possamos colocar dentro do conhecimento normal atual. Eles tinham realmente um conhecimento e uma noção de mundo muito diferente que nós temos do que nós temos hoje, mas algo que é muito parecido com o conhecimento teosófico é a noção do demiurgo, né? Porque o demiurgo é, na verdade, aquilo que a teosofia chama de logos, ou seja, ao invés de falar do absoluto, do Deus do universo, o demiurgo ele é a divindade imediata, né, que tem a ver com o nosso sistema solar. E os gnósticos falavam e reconheciam todos os princípios
os chamados eons, os anjos, os arcanjos, que estavam ligados ao demiurgo para construir então o universo. E isso tudo era realmente uma visão muito diferente do que as pessoas pregavam ou conheciam naquela época. E por isso mesmo eles mantinham esse conhecimento secreto, só era transmitido a alguns poucos, e um conhecimento parecido só foi revelado no século XIX por Helena Blavatsky, quando ela publicou Isis Sem Véu e publicou A Doutrina Secreta. E posteriormente outros teósofos também falaram a respeito. Ou seja, uma visão que enxerga o universo imediato, o nosso sistema solar, como o nosso palco de evolução. Mas o tempo está correndo, ouvintes. Nós estamos indo com bastante calma aqui com esse assunto, mas vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo para refrescar aqui a garganta. Enquanto isso, vamos convidá-los uma vez mais. Venham participar do trabalho da Levir, se associem conosco, nos auxiliem para que nós possamos trazer para vocês cada vez mais aqui esses temas para a reflexão dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então, ouvintes, vamos ao intervalo e retornaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a você que está nos acompanhando aí pelo áudio da rádio, então com imagens do nosso canal da Ustream, e a todos aqueles que estão também nos ouvindo, nos assistindo aí nas gravações disponíveis para vocês
no site da Levir, a loja esotérica virtual. A qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, vocês encontram aí muito material no site da Levir para vocês aí estudarem e terem como referência para as suas próprias pesquisas, ouvintes. E estamos falando nessa fase do nosso programa das tradições e ciências ocultas, usando como base o livro de Manly Hall, que é a Sabedoria Oculta das Idades. Esse livro fenomenal, que aliás eu estarei dando uma palestra na Loja Teosófica São Paulo no próximo domingo, no dia 1º de abril, né? Não vão pensar que é mentira, mas no próximo domingo, dia 1º de abril, estarei lá na rua Ezequiel Freire 296, na Loja Teosófica São Paulo, às 18 horas, com entrada franca. Os nossos amigos e amigas estão convidados. Venham dar um abraço aí, real aí, não virtual, mas um abraço apertado aqui, nesse coordenador que vos fala. Será realmente um prazer conhecê-los pessoalmente, não só aqui pela internet. É no próximo domingo, dia 1º de abril, às 18 horas, lá na Loja Teosófica São Paulo, que fica ali ao lado da Estação Santana do metrô, o Ezequiel Freire 296, nesse domingo às 18 horas, entrada franca. Convida todos os nossos amigos e amigas ouvintes que quiserem nos assistir uma palestra ao vivo e a cores aqui, que nem o nosso programa. E dando continuidade aqui ao nosso estudo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre aí outras doutrinas gnósticas, né? Vamos colocar aqui o símbolo clássico dos gnósticos, né? Que, segundo o livro de Manly Hall, se dividiu em duas escolas principais, comumente chamadas de culto sírio e o culto alexandrino. E essas escolas concordavam nos seus fundamentos, mas a divisão estava muito... a última divisão, o culto alexandrino, estava mais inclinada a ser panteísta, enquanto a primeira era mais dualista. E enquanto o culto sírio era amplamente ligado a Simão, o mago, a escola alexandrina tinha como consequência das suas deduções filosóficas uma visão mais cristã egípcia, né? E Basílides é que nos fala a esse respeito, afirmando que teria recebido as suas instruções do apóstolo Mateus. Então, como Simão Mago era um emanacionista, né? Ou seja, cria na tradição das emanações divinas, então as suas inclinações eram neoplatônicas, né? Tinha também essas inclinações neoplatônicas. E na verdade, todo o mistério gnóstico se baseia sobre a hipótese das emanações como sendo a conexão lógica entre os opostos, né, irreconciliáveis do espírito absoluto e essência absoluta, a substância absoluta, com aquilo que os gnósticos acreditavam ter coexistido na eternidade. Então, algumas declarações de Basílides, que foi, por assim dizer, o verdadeiro fundador do gnosticismo e não Simão o Mago, há muita evidência sobre o efeito que Simão o Mago teria tido sobre esses fundamentos e os principais fundamentos
do que se concluía ser o gnosticismo. Já o alexandrino Basílides, né, inculcava o hermetismo egípcio, também o ocultismo oriental e a astrologia caldaica, bem como a filosofia dos persas nos seus seguidores. E suas doutrinas, então, buscavam unir as escolas do cristianismo primitivo com a dos antigos mistérios pagãos. Para Basílides, se atribuía a formulação do conceito peculiar de uma deidade, né, que recebe o nome de Abraxas, que é exatamente essa que nós estamos mostrando aí no vídeo, né? É a figura clássica de Abraxas. E discutindo, né, na discussão desse significado da palavra Abraxas, Godfrey Higgins, no seu livro Druidas Célticos, demonstrou que os poderes numerológicos das letras que formam esta palavra Abraxas então forneciam a soma do número 365. Já o mesmo autor nota que o nome Mitras era tratado da mesma forma, com o mesmo valor numerológico. Isso é muito interessante. E Basílides então chamou a Simão o mago, como que confirmava que ele tinha poder sobre os espíritos do ar. E como nós vimos, então São Pedro ordenou que esses espíritos o soltassem no ar, e os demônios foram forçados a libertá-lo, e ele acabou então caindo. Mas voltando ao Abraxas, né, esse número muito mágico, 365, correspondia então à divisão dos 365 eons, ou ciclos, né, ou então grandes forças que existem no universo, que tem a ver com as forças que governam as coisas no mundo. E esses ciclos, né, ou as grandes forças, né, somam todas juntas, né, perfazem todas juntas o Pai Supremo, e ele então lhe dá o nome cabalístico de Abraxas, né? Infelizmente na imagem está muito apagado aqui, o nome só surgiu embaixo nessa imagem dos 4 cavalos e a figura alegórica do Abraxas, que é usualmente simbolizado como uma criatura composta, com o corpo de um ser humano, mais a cabeça de um galo, e com as pernas terminando em cabeças de corpos de serpentes. Já o escritor C.W. King, nos seus gnósticos e os seus tesouros, dá a seguinte concisa descrição da filosofia gnóstica de Basílides, citando os escritos primitivos do bispo cristão, que foi e também foi Marte, Santo Irineu, que então afirmou que ele disse que Deus, o incriado, o Pai eterno, primeiro
manifestou ou trouxe, né, o nous, ou mente. E isto é o logos, o verbo, e novamente a fonesis, a inteligência, e da fonesis veio Sofia, a sabedoria, e dinamis, que é a força. Essa foi a citação. Mas ao descrever Abraxas, C.W. King diz que Bellarmine, né, considera a imagem composta de Abraxas, inscrita com esse nome, como sendo então um panteão gnóstico representando o Ser Supremo, com as 5 emanações marcadas pelos seus símbolos opostos. Sobre o corpo humano, com a sua forma usual designada para a deidade, saíam então dois cajados, né, que eram então o nous e o logos, expresso nas serpentes, símbolos dos sentidos internos e do apressamento da compreensão. É um símbolo realmente complexo. E sobre esse relato, os gregos então acabaram formando o atributo serpentino da figura de Palas, né? A cabeça, que é a cabeça de galo, representa a Phronesis, que é o pássaro, que é o emblema da vigilância de longo alcance. E os seus 2 braços mantêm o símbolo, né, da Sofia e de Dinamis, o escudo da sabedoria e o chicote da força, do poder, do movimento que Dinamis representa. Então, com relação ao demiurgo, né, que é um dos temas mais interessantes com relação aos gnósticos, há opiniões diferentes que foram, por assim dizer, registradas a esse respeito, pois muitos desses conhecimentos se diziam ter vindo diretamente de Jesus, né? Então, com relação ao demiurgo, ou o criador dos mundos inferiores, se diz que ele estabeleceu o universo terrestre com a ajuda de 6 filhos ou emanações. Talvez aqui está se mencionando os anjos ou arcanjos planetários, os quais ele formou e ainda dentro de si mesmo. E como dito anteriormente, o demiurgo era individualizado como a mais baixa criação da substância chamada pleroma. E um dos grupos dos gnósticos tinha a opinião que o demiurgo era a causa de toda a miséria e que era uma criatura má, que por ter construído este mundo inferior havia separado as almas dos homens da verdade, pois ele havia então enclausurado os homens em veículos mortais. Já a outra seita via o demiurgo como sendo divinamente inspirado e meramente preenchendo as ordens do Senhor invisível. E alguns gnósticos também tinham a opinião que o Deus judaico, Jeová, era, na verdade, o demiurgo. E esse conceito sobre
apenas nomes, né, diferentes, aparentemente influenciaram as ordens Rosacruzes medievais, que viam Jeová como o Senhor do universo material, ao invés do que a suprema deidade. E a mitologia abunda com histórias de deuses que partilham então tanto das naturezas celestial e também terrestre, como por exemplo Odin na Escandinávia é um bom exemplo da deidade sujeita à mortalidade, que obviamente está sujeita às leis da natureza e, mesmo sendo em certo sentido, uma deidade suprema. E o ponto de vista gnóstico, né, com relação a Cristo é realmente interessante nós considerarmos. E esta ordem declarava que somente a sua seita, que tinha realmente quadros ou representações verdadeiras de Jesus, era a seita síria, enquanto tinha, né, esta seita provavelmente concepções idealizadas do Salvador, baseados sobre a existência de esculturas e pinturas dos deuses solares pagãos. Eles eram todos cristãos no sentido mais esotérico do termo, pois a figura de Jesus passou obviamente a ser pintada, a ser representada como um homem, por assim dizer, arquetípico. Não era mais um homem comum, mas sim um homem idealizado como sendo o Deus solar que uma vez mais se manifestou. E então, para os gnósticos, né, Cristo era a personificação de Nous, ou a mente divina, e então era emanado dos espíritos ou eons mais elevados. E ele desceu, né, o Cristo desceu ao corpo de Jesus no batismo, e então o deixou no momento da crucificação de Jesus. Os gnósticos declaravam que Cristo não foi crucificado, pois este nous, essa mente divina, não poderia sofrer a morte. Mas Simão, o Cirênio, ofereceu a sua vida, né, em nome desse nous, por meio do seu poder, e causou então essa confusão entre Jesus e Simão. E nós temos aqui a citação de Irineu a esse respeito, que está citado no livro Gnosticismo e os seus remanescentes, ou seja, aquilo que eles deixaram. E então a declaração é a seguinte: quando o Pai incriado e inominado viu a corrupção da humanidade, ele enviou o seu primogênito, Nous, né, o Espírito primordial, até o mundo, na forma de Cristo, para a redenção de todos que nele crerem, provindo da força, do poder daquele que fabricou, que criou o mundo, ou seja, o Demiurgo e seus 6 filhos, os gênios planetários. E ele apareceu entre os homens como homem, o homem Jesus, e realmente fez muitos milagres. E prosseguindo nessa visão gnóstica, os gnósticos dividiam a humanidade em 3 partes.
há entre os homens aqueles que, como selvagens, adoravam apenas a natureza visível, e aqueles que, como judeus, adoravam o demiurgo, e finalmente aqueles ou outros de um culto similar, incluindo certas seitas do cristianismo, que adoravam o nous, o Cristo, e a verdadeira luz espiritual dos mais elevados eons. E aí estão as grandes doutrinas realmente dos gnósticos, que realmente são bem mais profundas do que aquelas que nós temos hoje dentro do cristianismo, pois essas ideias que os gnósticos têm praticamente são desconhecidas para os cristãos nos dias de hoje, pois poucos sabem que, na verdade, a história real do Mestre Jesus foi praticamente substituída pela história do mito solar, que nós temos tanto falado aqui para vocês, quando, por exemplo, nós fizemos o programa sobre falando sobre os equinócios e solstícios, e muito menos os cristãos sabem a respeito, por exemplo, de outro conhecimento esotérico que os gnósticos tinham, da relação profunda que o Mestre Jesus tinha com Madalena, que lamentavelmente os cristãos atuais fazem uma confusão e identificam Madalena com a prostituta citada nos evangelhos. E, aliás, é um erro de leitura e de interpretação do texto da Bíblia, pois Maria Madalena não tinha nada a ver com aquela prostituta. Na verdade, era uma discípula muito próxima do Mestre Jesus e, na verdade, uma de suas preferidas, sendo realmente demonstrando realmente que não havia essas barreiras de gênero, de sexo entre os gnósticos. E ela provavelmente, e isso é um dos argumentos do livro e do filme O Código da Vinci, que na verdade o discípulo bem amado e preferido de Jesus teria sido, na verdade, Maria Madalena, e não a João, pois um grande ocultista, que trouxe essa obra simbólica da Santa Ceia para a representação, que foi Leonardo da Vinci, que era líder de uma seita secreta famosíssima, que é o Concílio de Sião, que representou então a Santa Ceia, que é um quadro conhecidíssimo hoje no mundo todo, mas ali realmente foi pintada na Santa Ceia uma representação de conceitos esotéricos, Na Santa Ceia nós vemos a representação dos 12 apóstolos fazendo os gestos tradicionais do comportamento dos 12 signos do zodíaco, e aquela figura que parece ser, na verdade, João, na verdade, segundo aí as teorias, que estão vigentes, seria, na verdade, a representação de Maria Madalena. E dentro dos evangelhos gnósticos recém-descobertos, inclusive, há uma menção que, obviamente, não deve ser levada ao pé da letra, mas que demonstra essa relação muito próxima de Jesus com Madalena,
pois um desses evangelhos gnósticos recém-descobertos, recém-divulgados, que ficaram armazenados em rolos de couro em Qumran, no Mar Morto, lá num desses evangelhos diz que Madalena era a quem Jesus beijava na boca. E obviamente que nós não podemos levar o texto ao pé da letra, mas com certeza fica claro que Maria Madalena era uma iniciada. E daí a fazerem as ilações de que Jesus era casado com Maria Madalena, é realmente um pequeno pulo apenas, né? E obviamente isso não muda nada na filosofia, no conhecimento que Jesus trouxe, porque na verdade esse conhecimento é universal e a sua sabedoria é incontestável. Mas que realmente o fato dos judeus chamarem Jesus de Rabi, né? Ou seja, que ele era um sábio, era um instruído nas doutrinas judaicas, né? Todo rabi ou rabino, ele tem que ser casado, senão ele não recebe esse nome, essa representação de rabi. E então, se Jesus foi casado com Maria Madalena, isso também aumenta a humanidade de Jesus e, a meu ver, não diminui nada o seu lado divino. Então, na verdade, os mistérios que os gnósticos mantinham têm muito mais a ver com o reconhecimento da existência do demiurgo, né? Ou seja, que há um criador imediato nesse nosso sistema solar, que os judeus clamam como o seu Deus, e que os gnósticos chamavam então de Abraxas, ou o demiurgo. E esse poder, ele obviamente deve ser tido em conta para a nossa evolução, pois para os gnósticos também havia a busca pela salvação, pela elevação das qualidades divinas. E nós não devemos jamais imaginar que o ser humano poderá atingir a sua iluminação sem conhecer as forças espirituais que estão em jogo no nosso universo. E a influência dos gnósticos nos tempos modernos é porque eles também se reuniam na forma de seitas secretas, normalmente nas cavernas ou em locais muito restritos. E isso conecta esses gnósticos com o esoterismo moderno, as tradições ocultas e as escolas de mistério, que nós vamos continuar estudando nos próximos programas, porque essa edição do nosso programa já está terminando, e agradecemos muitíssimo aí a audiência de todos que nos acompanharam ao vivo e a você que está nos assistindo aí nas gravações. Mas convidamos a todos vocês, ouvintes, para uma última vibração. Vamos nos unir uma vez mais em meditação, praticando aqui os conhecimentos que nós estudamos. Vamos fechar os nossos olhos, nos interiorizar, nos conectar ao nosso ser interno, sentindo o batimento cardíaco, e com o poder da nossa mente, visualizando dentro dos nossos corações a chispa divina e imortal, visualizando o seu brilho, o brilho da joia que repousa sobre o lótus do nosso coração. Que esse brilho pulse e se expanda pelo nosso corpo, preenchendo todo o nosso ser.
que todo o nosso corpo seja iluminado, seja harmonizado e curado pela força que vem de dentro daquele ponto onde nenhum esoterista, nenhum espiritualista jamais pode errar, se nós nos radicarmos neste ponto sagrado dos nossos corações. Que essa luz se expanda para além do corpo, iluminando a nossa aura e ao nosso redor, se projetando adiante no caminho da evolução que nós iremos percorrer. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da unidade da vida e do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que esta chispa continue sempre se expandindo cada vez mais no coração de todos vocês, à medida que nós vamos estudando, que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando seres cada vez mais conscientes e ligados à nossa natureza espiritual. É esta causa que serve esse programa, a esta luz oculta, essa luz esotérica que brilha no coração de cada um de vocês. Com muita felicidade estamos aqui a serviço de vocês e terminou mais essa edição, mas nós vamos deixar vocês com a programação musical sempre interativa, trazendo muito boa música com vocês durante todo o dia aqui na Rádio Esotérica FM. A todos vocês desejamos um ótimo fim de noite, um bom repouso. Pensem, estudem a respeito dos temas que nós conversamos aqui hoje e convidamos vocês, esperamos o retorno de vocês, a nossa audiência nas próximas edições desse programa. Então, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite para todos. Esotérica FM, iluminando seu coração.